Seu peito incha, seu peito empedra, seu peito dói, seu peito rasga, sai pus, sai sangue. Pois é, essa é a delícia da amamentação. Oi, mamitas! Primeiro programa Mamãe Sincera aqui pela AltV, a primeira TV pela internet. E eu, Clarissa Maioral, vou acompanhar vocês aí, vocês vão me acompanhar daqui nesse programa que vai ser delicioso. Um programa de entrevistas, mas nada formal não. Aqui a gente vai tratar sobre os assuntos da amamentação sem nhenhenhé, sem grandes romantismos, mas com muita verdade para empoderar você, mulher, como eu também, mulher, e para que a gente seja mais feliz dentro da nossa vida de mãe, mulher, esposa e mulheres fortes. Bom, e nesse programa eu já disse que o assunto é a amamentação. Amamentação, esse ato de amor, de extrema confiança entre mãe e filho, da nossa vida de mãe feliz. Só que não. Aqui a gente vai falar o seguinte: a amamentação não está ligada ao seu amor de mãe ao seu filho, mas sim ao seu conhecimento sobre nutrição. E toda mãe quer o melhor para o seu filho e sabe muito bem que o melhor alimento é o leitinho do tetê. Mas, gente, não é nada fácil. Dói muito. E tem muita mãe que sofre de culpa, muitas vezes por não conseguir amamentar o seu neném. Mas não, aqui ó, culpa, sai fora, medo, sai fora. A gente vai trazer muita informação para que você tente amamentar o seu bebê da melhor forma possível, mas se caso você não possa, não consiga e até não queira amamentar, tá no seu direito, tá bom? Bom, vamos começar. Eu tenho duas convidadas lindas, maravilhosas, mamães, guerreiras e profissionais, que vão contar um pouco da sua trajetória aqui como profissional, como mãe e dentro da amamentação. Elas também passaram vários perrengues, assim como eu. O meu peito rachou, saiu pus, realmente abriu uma fissura, assim, eu fiquei 40 dias chorando, urrando pra dar de mamar, mas no fim deu tudo certo e eu amamento até hoje. Minha filha é um bezerro de 2 anos. Bom, vamos lá. Minha primeira convidada é a Fernanda Cocita, psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz com o convite e com a oportunidade de falar sobre o tema. É isso aí. Unidas venceremos! E tem aqui chiquérrima, uma consultora de aleitamento materno, Cíntia Teloni. Bem-vinda! Obrigada pelo convite para falar sobre amamentação. Esse tema que ainda é muito difícil, sim, né? Mas e tem muito tabu, né? Como tudo. Pra falar a verdade, é sempre um tabu falar a verdade. Exatamente. Dentro da maternidade. Mas vamos lá, eu vou falar com você primeiro, Fernanda, que eu queria saber os perrengues que você passou para conseguir amamentar. E se você conseguiu amamentar ou desistiu, como que foi a sua trajetória? Então, durante a gestação, eu procurei me informar o máximo possível, né? Me preparar o peito, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Seu filhinho tem 1 ano, né? Meu filho hoje tem 1 ano e eu consegui amamentar de fato só até o 4º mês. Então, assim que ele nasceu, eu tive pouca orientação, assim, na maternidade, né? Aquela orientação básica. Eu também não tive nada. Só ela olhou e falou, ai, nossa, pegou perfeito. Quem sabe todos os bebês pegassem assim também, tá ótimo, mamãe. Toma essa pomadinha. É, legal. Exato, ganha o kit, a pomadinha, boa sorte. Pegou, viu? Ótimo, Grudou né? aí, tá bom, se vira. Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Assim, como é que a gente sabe quando pega ou quando não pega? Sim. Acho que na prática a gente sentiu, né? O que é a tal da pega. Então, no começo, eu imaginava que não fosse doer tanto. Eu sabia que tinha uma coisa que doía, né? Não tinha uma visão romantizada da coisa, mas na prática foi bem difícil. Terrível, eu também. Quando eu tava grávida, minha mãe falou, aperta o bico do seu peito no banho. Aí eu dava umas apertadinhas lá, ai, tá bom. Isso eu fiz isso. Passa buchinha. Não, nem passei buchinha nem nada. Aí eu fiquei apertando, ai, não, tá de boa. Quando a neném pegou o meu peito, na primeira vez eu até falei, ai, não, tranquilo, nem dá. Depois de um dia, já tava urrando, já tava... E ela não saía, né? Porque eles não saem do peito. Pois é. Quando nasce. Eu não sei vocês, mas assim, o meu, ele mamava durante 1 hora e depois de 1 hora ele já queria mamar de novo. A minha mamava 3 horas. De dor. 3 horas direto.
sem sair do meu 3 peito. horas. 3 Uau. horas. Ela acordava às 6 da manhã, quer dizer, praticamente não dormia e ficava 3 horas direto no meu peito. Aí depois ia pro outro, ficava 1 hora, aí dormia 1 horinha, depois mais 3 horas. Eu era vaca leiteira, eu ficava amamentando 24 horas. Durante os primeiros 3 meses, 24 horas. Eu falei, minha filha. Morta, né? Eu falei, minha filha tem algum problema e tal. Aí eu fui ver que a criança high need, sei lá o quê. Não, é assim mesmo, você foi premiada. Pois é, no começo foi isso, assim, muita demanda, né? Então, algumas pessoas orientavam, livre demanda, outras não, é de 1 em 1 hora, de 2 em 2. E a gente fazia uma planilha no Excel, olha a loucura, gente. A gente chegou a esse ponto. A gente fazia uma planilha com os horários de mamadas pra gente não se perder. E peito esquerdo, peito direito, pegou, não pegou. Nossa. E nisso, imagina, chega uma hora que você já nem sabe mais quem é você, né? Sim. Você nem quer mais comer, só quer dormir. Então é a a única gente coisa só que é impossível. amamenta e, enfim, foi uma loucura. E aí eu passei a cuidar, porque eu comecei a sentir muita dor, né? E aí empedrou em alguns momentos mesmo, fazendo massagem. Passou o primeiro mês, até No o mês. O 4º mês, aconteceu isso? Porque É, normalmente é no primeiro no começo, mês, né? No primeiro mês que eu tive mais esses sintomas, sabe? Maior dificuldade. Eu até usei aquelas conchas, né? Sim, a gente vai falar sobre isso. Legal. Que eu descobri, por causa da Cíntia, que isso não é saudável, porque eu usei muito também. Vaza tudo, molha tudo. Eu comprei um sofá novinho, já cheio de leite de teta. Né? Não tem que virar né, a roupa. gente? O neném, você acaba molhando o neném quando vai trocar, sabe? E não é bom, né? Ela vai dar uma dica super boa sobre isso. Sim. Legal. Então você, Cíntia, vamos agora saber um pouquinho sobre a sua experiência, porque eu sei também que você se tornou psicóloga especializada em mães por causa dessa experiência. A Cíntia também, consultora de aleitamento materno por causa da experiência. E eu também tô aqui apresentando um programa de maternidade por causa dessa experiência, para vocês verem como a maternidade é intensa para a mulher. Mas conta um pouquinho sobre a sua vida como mãe, como profissional, como você foi parar nesse mundo, entrou de cabeça, né? Durante a gestação, assim, eu só me preocupava com o parto. Eu achava que quando o bebê nascesse, ia lindamente plugar, ia ser uma coisa super tranquila. Isso também! É uma prepotência, assim, né? Que a gente acha, não, a gente tá com uma nave aqui, eu sou uma nave, tô trazendo neném, eu sou demais, vai dar tudo certo. Mas não foi assim, né? Assim como a experiência de vocês duas, eu também senti muita dor. E a minha cunhada, ela tinha tido a minha afilhada, né, 5 meses antes. Então, ela tava 5 meses na minha frente. E a gente, por conta disso, trocava muita informação e tal. Só que o que eu desconsiderei nessa troca de informações é que cada mãe é uma mãe, cada bebê é um bebê. Então, a experiência que ela tava tendo com a minha afilhada era totalmente diferente da que eu tive com o meu filho. E foi muito melhor, né? Porque a que você teve. A do vizinho, né? Não, a neném pegou lindamente, ela tinha muito leite, nunca sentiu dor. Ela falou, não, é só um desconfortozinho, 15 dias melhor. Eu falei, gente, não é um desconfortozinho, parece que tá arrancando o meu peito fora, é muita dor. Rachou, tem alguma coisa errada também, abriu fissura. Isso, tudo que vocês falaram, só não empedrou, porque eu tinha pouco leite. E a pega incorreta, hoje eu sei, contribuiu pra essa situação se alongar. Mas como você sabia que tinha pouco leite? Porque, ele passava muito tempo no peito, assim como vocês relataram dos filhos de vocês. Todas as mães falam isso, ele não sai do meu peito, eu tô com pouco leite. E às vezes eu acho que não, acho que é realmente uma necessidade vital do neném pra se adaptar, porque o nascimento é super sofrido, então ele tem essa necessidade vital pra se sentir bem de ficar no TT. Sim, a amamentação não é só a nutrição, né? Tem toda a questão da proteção, do ambiente familiar, do cheiro da mãe, né? Sim. Então, mas isso também, ficar junto no colo, no abraço, também funciona. Exatamente. Não só que meu filho, ele só amamentação. queria ficar sugando, né? Assim como de vocês. E hoje eu imagino que se essa sucção fosse mais adequada, mais eficiente, talvez não, com certeza não doeria tanto e talvez ele não precisasse passar tanto tempo no peito. Porque daí ele ia se satisfazer, ia eventualmente conseguir dormir mais profundamente, fazer intervalos razoáveis aí, nem vou falar de controlar em relógio, porque de fato a gente não dá essa orientação, senão você vira refém de planilha de Excel, fica louca.
Então, eu tenho... E aí ele começou a ganhar pouco peso. Além de não dormir, de só querer ficar no peito, ganhava pouco peso. E aí, na época, como eu não era, né, consultora, o pediatra prescreveu o complemento, eu comecei a dar o complemento com a mamadeira. Quantos meses seu filho tinha? Isso ele tinha 20 dias. Nossa. E as dores estavam começando a melhorar quando eu entrei com a mamadeira e voltou a doer, porque ele perdeu o pouco que ele tinha aprendido da pega correta. A mamadeira deu uma estragada, né? Lógico. E aí começou a doer de novo. Eu falei, não, para tudo, o que tá acontecendo? Aí fui pesquisar, eu mesma fiz por minha conta métodos de relactação. O que é isso? Aquele... Já explica aí, toda a informação pra você. Quando eu oferecia o complemento pro meu filho através de uma sonda. Então eu acoplava uma sonda bem fininha no peito, e aí quando ele abocanhava o peito, ele sugava o leite do seio e o do potinho através dessa sonda, como se fosse um canudinho. Então com isso eu evitei a confusão de bicos, né? Mas... E aí ele não perdeu a pega, ele retomou a pega e aí Mas mesmo parou com a de doer. com a sonda, ele conseguiu pegar direitinho? Consegue. Na verdade, você primeiro posiciona o bebê e depois coloca a sonda. Eu preferia assim, né? Tem mães que preferem já colar a sonda com um esparadrapo e aí o bebê pega já o peito e a sonda junto. Tem várias formas de fazer. Mas esse nem era o indicado pro meu quadro. Meu quadro, eu deveria ter complementado com um copinho, né? E aí o copinho tem aquele grande tabu de, será que o bebê vai engasgar? Como é que faz e tal? E aí, enfim, a gente foi aos trancos e barrancos, seguramos até 8 meses, mais ou menos. Você conseguiu amamentar com a sonda? O pediatra também prescreveu medicamentos, né, pra aumentar a produção de leite. Quando eu tomava o medicamento... É meio assustador esse medicamento, porque é um antidepressivo. Antipsicótico. Jamais tomaria hoje. Que é isso, gente? Eu também. Outro, que é pra enjoo, até estranho. Eu falei, nossa, mas esse tem esse efeito? Sim. Também precisei desse suporte. E a gente fica com a cabeça muito conturbada, né? E é o que ela falou, cada pessoa pessoa fala uma coisa. A gente fala que o intervalo é de 3 horas, de 2 horas, não é livre demanda, e a pega tá certa, não a pega tá errada. Eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo? O que fazer? E aí, com 8 meses, eu peguei uma pneumonia, fiquei internada, tomando medicamento antibiótico muito forte por 2 semanas, e aí eu tive que interromper, e a minha produção, que já não era lá essas coisas... mas foi guerreira. Toda mãe é guerreira. Toda mãe é. Bom, e aproveitando o gancho aqui, a gente vai ter agora uma participação super especial. Toda semana ela vai estar aqui com a gente. É uma amiga minha, se chama Cecília Barreto. Vocês encontram ela também pelo Instagram. Ela é super acessível. Podem mandar perguntas, podem mandar sugestões, elogios, até críticas podem mandar também. E ela vai participar toda semana aqui do Mamãe Sincera, dando algumas dicas para o seu bem-estar como mãe e como mulher. Essa é a primeira participação dela e ela vai falar muito sobre como a gente tem o poder de ser feliz controlando melhor os nossos pensamentos. Vai lá, Cecília! Gente, tudo bem? Meu nome é Cecília Barreto, eu sou Life Coach e eu vim contribuir um pouquinho com a ótica da neurociência e o próprio processo de coaching com vocês no tema de hoje, que é a amamentação, né? O que é que eu acho assim, importante a gente falar? A fase de amamentação, ela é assim maravilhosa para algumas pessoas e para outras não. Para outras, essa fase pode gerar realmente emoções negativas muito impactantes. Tristeza, raiva, frustração. E a ideia hoje aqui é talvez como lidar um pouquinho melhor com essas emoções que podem aparecer nessa fase, tá? É legal a gente pensar que existem 2 casos bem específicos nessa situação. Então, tem uma mãe que é aquela que, poxa, tá tentando, tá aprendendo e tá na batalha mesmo de tentar amamentar. E tem a outra mãe que tentou amamentar, passou por um processo de aprendizado e, por limitações, de fato, não vai conseguir. Então, ela tá no processo de aceitar que ela não vai amamentar. E esses 2 casos são igualmente difíceis e igualmente podem gerar muitas emoções negativas. Como eu falei, a raiva, a tristeza, a frustração e tudo mais, muita ansiedade. Quando a gente fala de inteligência emocional, que é um conceito que eu trabalho muito, a gente nunca fala em não sentir as emoções negativas, tá? Em momento nenhum essa vai ser a ideia. A gente vai sempre pensar em como lidar melhor com essas emoções negativas. E aí eu vou trazer uma técnica
na teoria, muito simples e na prática bem desafiadora, mas que funciona bastante. O primeiro passo da inteligência emocional é a gente aprender a se observar. Então, observar os pensamentos, criar essa autoconsciência. Nesses momentos de emoções negativas, a gente precisa entender que por trás de toda raiva, de toda tristeza, aparece algum pensamento que a gente pode chamar de inútil. Afinal, ele está me levando a essa emoção que não é legal. A gente vai ter que identificar que pensamento é esse. Então, lembra aqueles 2 casos que eu trouxe? O caso da mãe que está tentando amamentar e está sofrendo, e o caso da outra mãe que está tentando aceitar o fato de que ela não vai amamentar. A primeira mãe, né, tá lá tentando amamentar. Talvez o que passe na cabeça dela, logo antes da raiva e tudo mais, é assim, poxa, eu tenho que amamentar. E por outro lado, a segunda mãe, que não tá conseguindo aceitar bem, ela deve pensar assim, poxa, as pessoas têm que me entender. Esses são exemplos, tá? Cada um vai identificar qual é o pensamento inútil que está passando por trás dessa emoção negativa. É interessante a gente pensar que todos os pensamentos inúteis a gente consegue colocar uma frase tem que nele. O que é que isso significa? É uma exigência que você está fazendo para você, para as outras pessoas, para o mundo. Poxa, as pessoas têm que me aceitar, eu tenho que amamentar. É uma carga muito pesada, uma expectativa, às vezes, irreal, que leva para essas emoções negativas. O que a gente vai tentar fazer de forma esforçada é transformar esse pensamento inútil em um pensamento útil. E essa é a segunda fase da inteligência emocional. É o que a gente chama de autogestão, você gerir esse pensamento, né? Essa emoção. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá, primeiro exemplo, que era eu tenho que amamentar. Bom, a gente pode transformar esse pensamento em, poxa, eu prefiro amamentar, mas se eu não amamentar, tudo bem, eu sou adulta e eu vou lidar com isso. Eu vou nutrir meu filho de outras formas e vou dar muito amor também de outras formas. Esse é um pensamento útil, que vai levar a uma emoção um pouco mais satisfatória. E, por outro lado, o exemplo número 2 que eu dei, que foi a pessoa que pensa, as pessoas têm que me entender que eu não consigo amamentar. Bom, será que elas têm que te entender? Talvez elas não te entendam. Então, a gente pode pensar assim, olha, eu prefiro que as pessoas me entendam. Mas se elas não me entenderem, tudo bem. Eu vou lidar com isso, eu sou adulta, eu não preciso da aprovação dos outros e a gente vai dar um jeito. Bom, fazer essa transformação é a chave da questão, de identificar o pensamento inútil e tentar traduzir ele para um pensamento útil. Mas isso não quer dizer que é fácil, na verdade isso é extremamente difícil. E o que a gente tira disso tudo? Poxa, se a gente vai colocar energia em alguma coisa, que seja naquilo que você tem controle, que são seus pensamentos. Então, vamos investir nosso tempo e nossa energia no que está aqui, que é só responsabilidade nossa mesmo, no fim das contas, né? Eu espero muito ter ajudado vocês, estou super empolgada de estar aqui. Então, se vocês tiverem perguntas, eu vou adorar saber, vou adorar responder. E é isso, a gente se vê semana que vem, tá bom? Um beijão, tchau, tchau! Ai, ela é muito fofa, né, gente? Beijo, Cecília, muito obrigada, viu? E até semana que vem. Bom, vamos continuar aqui. Agora eu vou puxar mais para dar algumas dicas para auxiliar você, mamãe que está grávida e pretende amamentar, e você também que está amamentando seu bebê, mas está no perrengue. Vamos lá! Então, Cíntia, com você, Cíntia. Para as mamães grávidas, eu gosto de orientar principalmente a pega, né? Sim. Que eu costumo falar que é uma bola de neve, que pode ser pro bem ou pro mal. Então, se você começa com a pega errada, o bebê não mama demais, né? Fica o tempo inteiro sugando, aquela necessidade sem fim, não dorme e também não ganha peso, porque a mamada não tá eficiente, a sua produção cai, então vai tudo pro E tem lado algum errado. exercício que ela possa fazer, assim, pra... Não, na gestação, estimular? né, na gestação não. Com relação à produção... Mas e alguma coisa assim pra preparar o peito? Existe isso mesmo? Então, os estudos mais recentes, eles estão descontinuando todas essas técnicas de bucha, de álcool, de puxar mamilo, sol, tudo isso. Por quê? Durante a gestação, o próprio seio, ele se lubrifica para evitar as fissuras, o corpo humano é maravilhoso, né? É demais, assim, os estudos, os cursos que a gente faz de reciclagem com bastante frequência, cada um traz uma novidade nesse sentido e você fica
extasiada, assim, com a sabedoria do corpo humano. Mas nada disso, e também a bucha, os exercícios para mamilo, nada disso vai resolver se a pega não... Quando o bebê nasce, se a pega não é correta. Verdade. Então, por isso que eu falo, durante a gestação, o importante é se informar. É informação. A pega, às vezes, precisa de um pouco de manejo, né? De prática, habilidade no manejo, né? Então, eu trouxe até o aventalzinho pra gente demonstrar rapidamente essa pega. Poxa, achei que você ia mostrar o seu TT. Não. E aumentar a audiência. Não, ainda não. Na próxima. Quem sabe? Não, brincadeira. Então, vamos lá. Pra pega ocorrer da forma mais adequada e indolor pra mãe, é importante que o bebê apresente esse reflexo aqui da boquinha aberta com a linguinha pra fora, tá? Então, posicionar o bebê bem de frente pro peito, né? Tem muita mãe que segura o bebê mais assim, aí leva o peito na boca do neném. Não, ou você fica, primeiro você se posiciona, na postura, e aí traz o bebê. Depois pode dar bursite, isso, tensão aqui no torcicolo, é um caos. Detona com a mãe. E aí, quando o bebê sentir o cheiro do peito, ele vai começar a procurar com aquela boquinha assim, que às vezes tenta até agarrar seu cotovelo, né? Todas nós já passamos por isso. E aí você coloca o peito, tomando cuidado para que ele abocanhe o máximo da areola possível. E é importante também você dar uma espiadinha aqui por baixo, segurando a mama dessa forma, para você conseguir ver se o lábio inferior dele tá viradinho. As pegas de livro, né, elas têm os dois lábios, o de cima e o de baixo viradinhos, que é a tal da boca de peixinho. Mas na prática, assim, atendendo mães com a consultoria, raramente você vê os dois virados. O de baixo eu costumo considerar o mais importante porque é a mandíbula inferior, né? O queixinho que faz o exercício. Então, ele estando pra fora já é, assim, já faz meio caminho sucção, andado. Né? E nunca enfiar o peito, assim, não. O máximo que pode pegar é embaixo para o lábio de baixo abrir. Isso, exatamente. Você apoia bem a mama na parte de baixo e aí o bebê se encaixa. Entendi. É legal estar bem confortável, isso, né? Porque assim, a pomada pode ser longa, né? Exato, porque já começa dando errado, aí a postura cansa, acho que é muito, legal. Fica toda torta, assim, nossa. E depois pra tirar, né? Tem algumas técnicas que são legais. Idealmente, a mamada termina quando o bebê solta o peito. Porque isso vai ser o sinal dele estar satisfeito ou dele estar dormindo num sono tão profundo que você já pode, né, colocá-lo, ele já relaxou toda a musculatura a ponto de soltar. Mas, se, por exemplo, você precisa interromper, até, vamos supor que o bebê pegou errado e começou a doer e você tem que tirar para recolocar, então você coloca o dedinho no cantinho da boca do bebê. Então o bebê tá aqui mamando. Deixa eu me posicionar mais assim pra ver. Boa. E aí você vem com o dedinho pela lateral da boquinha do bebê e vai solta o vácuo, né? Porque ele forma um vácuo na boca do bebê, então você solta esse vácuo e vai substituindo o seu dedinho pra liberar o mamilo. Porque se você tirar assim com a sucção, pode fazer um estrago grande. Sim, tá? Nossa, sim. Então, mas assim, a maioria das vezes, o que é importante que fique claro? Que amamentar pode trazer aí algum desconforto no início, porque, né, o seu peito tava lá quietinho e de repente tem um bebê sugando aquilo o tempo todo, então traz um desconforto e tal, mas não pode ser nada muito exagerado. Se começar a ser uma dor assim surreal, procura ajuda, procura banco de leite, chama a consultora, volta na maternidade, vai atrás porque tem alguma coisa errada. E outra coisa, eu gostei muito da dica do paninho, porque a concha de amamentação, como você me falou, faz mal. Eu não sabia, eu usei tanto, gente, mas faz mal, porque até produz mais leite do que isso, ela fica pressionando a mama e isso pode estimular ainda mais a produção. Para mães que têm um quadro de excesso de produção, como você comentou que era o seu, pode obstruir duto, pode causar mastite, e mesmo a concha que tem aqueles furinhos em cima, ela fica
abafada, né? Fica toda suada por dentro, o leite pinga, então aquilo vira uma colônia de bactérias e fungos. Nossa. Então pode causar uma mastite infecciosa se você tiver com uma fissura. A fissura é a porta de entrada, né? Nossa, eu pode tive muita causar. sorte, porque eu não tinha nada disso. Então aí a gente costuma sugerir muito boa essa dica. substituir a concha por um paninho de boca mesmo, desses do próprio bebê. Então esse daqui que é quadradinho, você dobra ele assim pra ele ficar mais compridinho, enrola ele, faz um rolinho dessa forma, e aí você vai fazer tipo um nó, só que sem apertar o nó pra manter esse buraquinho aqui no meio. E aí você coloca ele na mama, porque daí o que acontece? O mamilo fica protegido do atrito com o sutiã, né? Daí você vem e põe o sutiã por cima. Então ele fica protegido do atrito e fica arejado. Se vazar um pouquinho de leite, o paninho absorve. É claro que se vazar muito leite vai acabar molhando a roupa, mas só o fato de não estar e só o fato de não estar estimulando a produção, porque ele não faz aquela pressão excessiva na mama. É coisa assim de um mês e pouco, a sua produção entra sob controle. Ela se estabiliza e para de vazar. Porque é importante falar que é a demanda do neném que faz com que esse leite pare de sair em tanta quantidade, isso, né? exatamente. É o neném que vai determinar isso. O neném e o seu corpo também, ele faz tipo uma inspeção. Então, frequentemente, o seu corpo vai lá e vai vistoriar, né, a situação da mama após a mamada. Então, se ficou muito leite, nesse sentido que a pega inadequada prejudica a posição, a produção. Porque o bebê não esvaziou toda essa mama e aí ficou leite na mama. Quando o seu corpo vai fazer essa vistoria, ele fala, acho que eu produzi demais, porque ficou um monte de leite aqui. Sim. E aí diminui a produção e vai diminuindo. Então é importante que o bebê esteja de fato mamando tudo que ele precisa, porque senão esse leite que tá ficando aí na mama, depois ele vai fazer falta pro bebê. Seu corpo vai entender que tá produzindo demais e na verdade só não tá indo pro lugar que tem que é na barriguinha do bebê. Muito obrigada. Vamos com você agora, Fernanda, porque tá acabando o programa, mas eu quero que você fale um pouco também sobre o seu trabalho como psicóloga, que depois que você se tornou mãe, você se voltou totalmente para esse universo. Pois é, acho que a gente tem muitos temas, né? A gente tem muito o que falar sobre maternidade. Eu vivenciei essa experiência com algumas amigas, então eu percebi que tinham temas muito recorrentes, importantes e que ninguém fala, né? Existe todo mundo em crise, um ideal e todo mundo, né, precisando de apoio e não sabendo com quem contar. Então, procurar, né, o apoio de profissionais que realizam um trabalho, porque é importante. E você faz um trabalho tanto no pré-parto, tanto no puerpério, pós-parto e tudo mais que a gente sabe que é... Não é treta. Fácil, é isso aí. Treta. Quem quiser saber mais, meu site é nasceumamãe.com. Eu tô disponível por lá, a princípio, né? Mas você vai até a casa das mulheres? Sim. Porque quando tem neném, a gente não sai de casa, Exatamente. né? Eu então acho você se locomove. Esse é um grande diferencial, né? Exatamente. Poder estar perto mesmo, acolher as mães, né? Apoiá-las nessa fase. Nossa, bem importante. E uma mulher apoiando outra mulher. Porque é o que eu falo, só as mulheres sabem o que uma tá passando, o que a outra tá passando, porque a gente tá passando aquilo juntas. Os homens, eles tentam, mas eles ficam ali na beirada. Eles não chegam lá, eles até tentam. Meu marido, o amor, ele tenta, mas não chega porque não tá passando por aquela experiência. Então, quanto mais as mulheres se unirem, conversarem, mostrar essa empatia uma com a outra, a caridade uma com a outra, falar a verdade, falar, não, tá difícil, não, comigo não foi tão difícil aqui, eu posso te ajudar. Então as mulheres, elas têm que se unir pra se empoderar mesmo, e é sororidade na veia. É isso aí. Isso, acabou, meu diretor? Que pena. Passou tão rápido, que feliz que eu estou muito feliz com essa oportunidade. Nosso primeiro Mamãe Sincera aqui na AltV nasceu. Eu quero agradecer muito a algumas pessoas, ao meu pai e a minha mãe, primeiramente porque me deram a vida, a minha filha, porque ela nasceu e mudou a minha vida totalmente, inclusive profissional, ao meu marido que me apoia totalmente, a Natasha Aguiar, que foi quem me indicou aqui para estar nesse lugar na AltV, e ao Marcel Naves, que abriu as portas dessa casa com todo o amor, com toda a paciência do mundo, tá bom? Eu espero vocês na próxima terça-feira, às 14 horas, aqui na AltV, a primeira TV pela internet.
Tchau!